Olá, tudo bem com você? Estamos aqui agora para meditar mais uma vez na Bíblia, em ordem cronológica. Agora, Evangelho de João, capítulo 19. Se você tem gostado de todo esse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo também com outras pessoas. Meu Deus, aqui estamos para meditar em tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus naquele dia da crucificação e poder então imaginar o que o Senhor passou, viveu, sofreu, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da paz, da alegria. O Senhor bebeu o cálice da maldição, para que hoje nós possamos beber o cálice da bênção. Obrigado, meu Deus. E peço que o Senhor abra e desperte o nosso entendimento. Amém. Versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. O comentário diz, os açoites, o Senhor Jesus foi vítima da mais severa punição da época, conhecida como verbaratio. Essa pena antecedia a crucificação, pois isso só era aplicada aos autores de crimes graves. A pessoa era despida e amarrada a um poste ou a uma estaca e em seguida era golpeada de tal forma pelos soldados que até mesmo eles iam à exaustão com o espancamento. O instrumento usado era um chicote feito de tiras de couro que traziam preso às pontas pedaços de ossos, chumbo e metais. À medida que a vítima era chicoteada, seu corpo era rasgado, a ponto de muitas vezes expor seus ossos. Por isso, alguns sentenciados morriam antes mesmo de serem crucificados. Pelas leis judaicas, era estabelecido o limite de 40 açoites, mas pelas leis romanas não havia limites. O apóstolo Paulo passou por isso, 39 mais um, quer dizer, eles não batiam com os 40 açoites, batiam com 39, porque eles poderiam bater depois de novo, já que não chegou aos 40. 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. O comentário do 2. Uma coroa de espinho. A Bíblia se refere a espinho como sendo uma das consequências do pecado. Por isso, eles fizeram parte do sofrimento de Jesus. 3. E diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. O comentário, salve rei dos judeus. Toda a criação desejaria uma única oportunidade para servir e honrar ao seu Criador naquele momento, enquanto os homens zombavam, rejeitavam o próprio Deus diante deles. Isso mostra que a natureza corrupta do ser humano tem prazer na maldade, como foi demonstrado nas atitudes dos soldados. Eles agarraram a chance de fazer o mal e assim humilharam o Senhor Jesus, se divertindo com a sua aparência sofrida e sua postura humilde. Quem se permite dominar pela surdez e pela cegueira espiritual trará sobre si a pior de todas as consequências, a perda da vida eterna. No 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. O comentário, não acho nele crime algum. O temor a Deus torna o homem forte, de modo que ele busca agradar mais ao Senhor do que aos homens. Dessa virtude vem a coragem para agir corretamente, mesmo que isso acarrete perdas. Aquele que teme a Deus não cede às pressões das circunstâncias ou das pessoas para tomar suas decisões, mas prioriza a consciência pura. No entanto, um homem sem princípios e sem temor é fraco, manipulável e injusto. Assim era o governador romano Pilatos, que, embora soubesse o que tinha que fazer, não fez por medo e por conveniência. E o tipo de Pilatos é aquela pessoa muito preocupada com a opinião dos outros. Ele é capaz de negar Jesus, como Pedro fez, com medo de consequências ou retaliações. 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos, eis aqui o homem. O comentário, eis aqui o homem, como em um espetáculo, Pilatos apresenta o Senhor Jesus e fez um apelo para que o povo olhe para ele. A cena era deplorável, pois diante de todos o Senhor surge debilitado, ultrajado, ensanguentado e humilhado. Ao mostrá-lo,
O governador romano, irônico, pois sua intenção, ao apresentar o Salvador como uma figura fragilizada, é zombar dos religiosos que se sentiam ameaçados por ele. Em outras palavras, era como se dissesse: é esse o inimigo que ameaça até mesmo o poder de César? Mal sabia Pilatos que, de fato, aquele era o homem mais poderoso que havia pisado na terra, pois era o próprio Filho de Deus. Para que o ser humano seja salvo, não basta que ele olhe para o Senhor Jesus, é preciso que se curve com temor diante dele. Então, ele falou: eis aqui o homem. Talvez a intenção dele também fosse sensibilizar aquelas pessoas já para aquele sofrimento, aquela dor, e fazer com que eles mudassem de ideia, não tivessem que sacrificar Jesus, uma vez que ele não tinha pecado. 6. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quanta ignorância daqueles homens religiosos que não entenderam que realmente ele era o Filho de Deus, né? 8. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Comentário: de onde és tu? É notório como Pilatos ficou com a alma em conflito, mas sua covardia e sua conduta indigna não o faria mudar de ideia. O Senhor Jesus sabia que o governador não assumiria o risco de desagradar aos religiosos, pois isso poderia suscitar tumulto em Jerusalém. Se Pilatos apresentasse o mínimo desejo de crer no Salvador, teria recebido nova oportunidade de ser salvo. No entanto, como lhe seria dado esse privilégio se aquilo que havia ouvido do Messias não promoveu mudança no seu interior? Então, ele tinha, de alguma forma, alguma coisa tocava nele, né? E toda essa situação, então, ainda fez ele mais tocado. 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? O comentário: não me falas a mim. O sacrifício do Senhor Jesus foi voluntário. Por isso, ele não resistiu à prisão. Além do mais, permitiu que o ferissem e, ao contrário dos réus comuns, não estava preocupado em se defender e ser inocentado. Seu silêncio foi interpretado por Pilatos como insensatez, mas ele não se importou, pois queria somente agradar ao Pai. E ele estava numa missão, né, na verdade. Por isso que também não respondeu. 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tenho. Comentário: nenhum poder. Em toda a Escritura, vemos o Altíssimo concedendo autoridade ao ser humano. Autoridade do homem sobre a criação, do marido sobre a esposa, dos pais sobre os filhos, dos governantes sobre o povo e do patrão sobre o empregado. Mas esse direito não lhes permite agir como bem entendem, pois darão contas a Deus dos abusos e das injustiças que cometerem. O Senhor é soberano e não permitirá que nenhuma pessoa ultrapasse os limites concedidos por ele. O poder que Pilatos assegurava ter recebido de Roma nada mais era que uma permissão do alto. Então, imagine que essas palavras, imagino eu, né, que deve ter penetrado dentro da alma de Pilatos naquele momento, feito ele estremecer, né? Porque olha que palavra, né? Nenhum poder teria contra mim se do céu, quer dizer, de Deus, não teria vindo para você. 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Quer dizer, ele ficou numa encruzilhada entre, por exemplo, aceitar Jesus ou continuar agradando a César. Mas a preocupação dele em perder aquilo era muito grande. Então ele preferiu o poder, né? Quantas pessoas trocam também Jesus por algo passageiro, né? Um trabalho, um salário, uma viagem,
Enfim. 13. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. O comentário diz: Não temos rei. Com essa declaração, Israel pecou, pois rejeitou o único e verdadeiro rei. A nação, fundada para ser governada pelo Todo-Poderoso, sofria sobre o jugo do duro Império Romano por causa da rebeldia. Com a manifestação do Senhor Jesus, Israel teve a oportunidade de se erguer espiritualmente, mas aqueles que conheciam tão bem a lei e estavam incumbidos de identificar o Messias o rechaçaram. Assim, os religiosos foram capazes de se fazer amigos de Roma para mostrar sua rejeição ao Salvador. Esse mesmo império, no ano 70 depois de Cristo, invadiu Jerusalém e a devastou completamente. Os romanos destruíram o templo e dizimaram a população com crueldade. De igual modo, quem não se submete à autoridade do Senhor, automaticamente se submete ao senhorio de Satanás e por isso sofre as consequências. Esse texto aqui me fez lembrar da época de Samuel, né? Quando o povo rejeitou a Deus e pediu a eles um rei. Eles olhavam as demais nações, tinha um rei físico, então eles queriam que também tivesse um rei físico para eles. Então Deus foi rejeitado. Aqui novamente eles estão rejeitando o reinado de Deus e assumindo um reinado de um homem falho. 16. Então, consequentemente, entregou-o para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. O comentário do 16. Entregou-lhe para que fosse crucificado. Pilatos tinha um alto cargo político no Império Romano, mas ao ser ameaçado pelos religiosos, cedeu e se deixou manipular por eles. O governador sabia que estava diante de um inocente, mas agiu contra a própria consciência e o condenou. Ele infringiu sobre o Senhor Jesus uma pena gravíssima, tornando-se assim o braço executor de um crime cuja autoria era da elite eclesiástica judaica. Esses homens de coração endurecido ficarão para sempre conhecidos na história como aqueles que condenaram o Filho de Deus, embora eles tenham contribuído com o plano do Altíssimo, trouxeram sobre si o juízo eterno. E daqui começa o antissemitismo, né? As pessoas que começam a ser contra os judeus e lutam contra eles. Você não pode esquecer que o Senhor Jesus, ele era judeu, da nação de Israel. Então, aqueles que lutam contra Israel também estão lutando injustamente. Eles foram responsáveis por isso e pagaram por isso também. 17. E levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. O comentário: levando ele às costas a sua cruz, como parte da punição romana, o prisioneiro deveria levar, no mínimo, a barra horizontal da sua própria cruz. Ele saía do local do julgamento até o lugar da execução, que ficava fora da cidade. Isso mostrava publicamente que ali estava um criminoso comprovadamente culpado, merecedor da morte mais vergonhosa e cruel da época. Essa pena cumpria a lei que dizia que o sacrifício pelo pecado deveria ser feito no campo e que era maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. Assim, enquanto todos viam um homem caminhando rumo ao seu maior fracasso, Deus viu o Senhor Jesus caminhando para a sua maior conquista. Ele veio especificamente para esse dia e por ele aguardava. No cotidiano do trabalho, na carpintaria, ele preparou os seus ombros para suportar o peso do madeiro. E ele suportou isso tudo sabendo que em breve estaria de novo com o Pai, né? Então nós temos que passar o mesmo. Passemos o que passemos aqui na terra, mas suportemos com alegria. 17. O Gólgota era conhecido como lugar da caveira, não só pelo seu formato,
mas também pelas mortes terríveis que ali aconteciam. Aquele local se tornou o maior campo de batalha do universo, em que finalmente a cabeça da serpente, o diabo, foi esmagada e o inferno foi vencido. Então, aqui é o triunfo do nosso rei. 18. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Comentário: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Era costume expor à população o nome do criminoso e o seu crime. Por isso, esse título foi afixado sobre a cabeça do Senhor Jesus na cruz. O próprio Deus guiou a mão de Pilatos para fazer a inscrição em 3 idiomas para mostrar a soberania do Salvador e a amplitude de sua obra. Em hebraico, porque era a língua da lei de Israel; em grego, porque era a língua universal da época; e em latim, porque era a língua oficial do exército romano. Placa em 3 idiomas não era comuns na nação, exceto aquelas que advertiam os gentios a não se aproximarem do santuário e do pátio dos judeus. A desobediência a tais regras era punida com a pena de morte, mas se em 3 idiomas era divulgado a destruição dos gentios aos privilégios de Israel, em 3 idiomas ficou registrado que o Senhor Jesus aboliu na cruz a sentença de separação entre judeus e gentios, atraindo a possibilidade a todos o acesso à salvação. Efésios 2, 14 ao 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Seguindo para o 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Quer dizer, ali foi totalmente providenciado por Deus, né? Afirmação, não suposição. 22. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Comentário: tomaram as suas vestes. Pelo tamanho do sacrifício do Senhor Jesus, podemos mensurar a imundície e o poder destrutivo que o pecado provoca no homem. Absolutamente tudo foi repartido dele, até mesmo suas vestes. Ele ficou nu sob os olhares irreverentes dos homens, porque era dado aos soldados executores o direito de ficar com as roupas, com as sandálias, com os turbantes e com os demais pertences do condenado. Eles dividiram tudo, mas quando viram que a túnica do Salvador era sem costura, da mesma forma que as vestes do sumo sacerdote, lançaram sorte para saber quem ficaria com ela, cumprindo assim a profecia do Salmo 22:18. O Filho se despiu para nos vestir, a fim de que possamos comparecer diante do Pai trajados com a sua justiça. Cada vez que eu leio, a palavra de Deus e vejo que ela se cumpriu, e vejo que muitas das coisas que o Senhor Jesus predisse estão se cumprindo, eu me encho de temor e me coloco cada vez mais querendo fazer a vontade de Deus. Que você faça o mesmo. Guarde seu coração, sua fé e siga fazendo a vontade de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você até a continuação desse capítulo.